Bora lá para a gente continuar nos nossos assuntos? Funções da linguagem. Compartilhar para a gente interagir aqui. Aí. Qualquer coisa, Júlia, me chama aí no bate-papo, viu? Vou ampliar a tela aqui para melhorar para a gente. Visualizando bem, viu? Qualquer coisa, só falar, só chamar. Bora lá. Eu não sei se você está nessa foto aí, mas a galerinha... Nós tínhamos essa foto no começo do ano, eu quis deixar aqui, ó, Rafael. Mais gente boa chegando aí. Ah, certo, tranquilo. Aí a galera dos aprovados. Vamos lá, positivamente, pensar na aprovação e fazer a aprovação acontecer. Bom, galerinha, é o seguinte. Continuando nosso assunto sobre funções da linguagem, eu trouxe essa imagem aí que eu acho que é bem sugestiva, né? Depois do almoço, ou então de manhã cedo, ou então no café da noite. Bolo de tapioca. A imagem aí está bastante agradável. Você vê que um bolo, quem souber cozinhar aí me ajuda mais ainda, ele tem vários ingredientes. Aí tem leite, açúcar, a tapioca, né? Leite de coco, leite condensado, coco ralado, baunilha. Mas o bolo leva o nome de bolo de tapioca. Por que será? Porque o sabor prevalece a tapioca. Por isso que chama bolo de tapioca, assim como bolo de chocolate e outros bolos também. Mas o que é que isso tem a ver com a gente aqui? Quando a gente trabalha com funções da linguagem, a gente trabalha com texto, com produção textual. Produção textual oral, verbal, mista. E texto é igual a tecido. E tecido é um emaranhado. No caso aqui, emaranhado de informações. Certinho? Então, pensar aí no bolo, né? Nos seus ingredientes, sabendo que um ingrediente aí leva a fama pelo bolo todo. Mas os outros ingredientes ainda continuam no bolo. Então, um prevalece. E aí eu dou o nome de bolo de tapioca. Se fosse chocolate, se fosse coco ou qualquer outra coisa, receberia o nome. Assim como nas funções da linguagem. Um tecido tem vários fios, vários elementos, mas recebe determinado nome, certo? Assim como na função da linguagem. Existem várias funções, essas funções se misturam no texto, mas o texto leva um nome. Aqui só para te lembrar desse esquema nosso, que hoje a gente não vai abordar muito, mas é para vocês mentalizarem sobre sociedade, língua, texto, plataforma, suporte, função, receptor, leitor. Eu acho que foi o Thiago que trouxe essa questão para a gente na aula passada. E aí eu trouxe de volta. Coloquei assim, o oxigênio da aprovação é resolver questões. Um dos assuntos que mais cai também para nós aí no Enem é tipos e gêneros textuais. Como esse texto aí já está bastante desenvolvido por muitos, é a questão 33 de 2018, vamos ler o enunciado, fazer alguns comentários e partir para a nossa revisão hoje de funções da linguagem. Lembrando que semana que vem são figuras de linguagem. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Essa palavrinha objetivo é importante porque todo texto só é texto se tiver um objetivo. Que objetivo? Um objetivo social, uma função social. Pode ser avisar, pode ser regulamentar, pode ser descrever, pode ser opinar. Tem que ter um objetivo, uma receita de bolo, um edital e por aí vai, uma notícia. Esse fragmento é um. Esse texto aí, ó, eu não vou precisar ler ele todo não,
Brisa chegando aí, seja bem-vinda, Brisa. Esse texto ele vai discorrer, na verdade, sobre um trecho de um livro, A Menina que Roubava Livros. E nesse livro aí, ela tem um encontro com um elemento chamado morte. Eu vou ler só alguns trechos do texto para a gente poder ir para a questão. Diz assim, ó, a trajetória de Liesel é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se a menina e rastreia suas pegadas de 39 a 43. Traços de um sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. Você vê que o texto aí, ele não é o livro, mas é um comentário sobre um livro. No final está assim, a morte, perplexa, diante da violência humana. Olha só que está dando uma personificação à morte. Dá um tom leve e divertido à narrativa. Então você percebe que ele está falando sobre a narrativa. Deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. Então você percebe que é um texto que comenta, que discute, que traz as ideias de um outro texto. E é um texto menor do que o texto original, porque o texto original é um livro. E diz assim, ó, é uma reportagem na revista, né, na Folha, ou qualquer outra revista, qualquer jornal. Não é uma reportagem, não traz uma reportagem algo real, de forma objetiva. Traz a morte como elemento, como uma personagem. Então, não pode ser uma reportagem. Um resumo pode ser um resumo. Uma sinopse pode ser uma sinopse. Uma instrução já não cabe, porque instrução é normativa. Faça, misture, coloque, unte, atribua, mexa, direita, esquerda, vá, faça, instrução. Então, letra A, reportagem, letra D, instrução, você não pode confundir. Uma resenha pode ser letra B, letra C e letra E. Os três são parecidíssimos e têm muita identidade. É um resumo? Um pouco, sim. Mas olha o que ele diz na questão. Pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Opa! Tira aí, porque não é informação desconhecida, é um livro. Ah, mas eu não conheço, mas o livro é conhecido. Então, tira aí a letra B. Sinopse. É muito mais comum a sinopse vir para filme, mas pode vir também para livros e textos científicos. E anote aí, ó, eu anotaria. A sinopse normalmente é feita pelo próprio autor. Eu faço um livro e eu faço a sinopse. Eu faço um filme, eu faço a sinopse. É mais comum para o próprio autor. Por que eu estou fazendo essa ênfase toda assim? Porque sinopse, resumo e resenha vão se parecer bastante. Ele fala sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Opa, ok, legal. Mas aí, no caso, não foi feita pelo próprio autor. Letra certa, que aparece aqui na nossa setinha. Letra E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Quando ele fala sobre a morte, o papel com a perplexidade da morte diante dos problemas humanos, ele também está fazendo uma crítica à sociedade que está apresentada no livro. Galera, alguma dúvida? Nessa questão aí, 33, 2018, prova 11. Isabelle Borges, seja bem-vinda, Isabelle Borges. Podemos seguir? Vamos lá, vamos lá. O livro aí para vocês, né, visualizarem, quem não conhece.
Uma breve revisão de elementos da comunicação. Esses organogramas ajudam a gente a poder organizar as ideias aí. São vários elementos importantes. Agora, tem dois que são os mais importantes: o emissor e o receptor. Esses dois vocês têm que dominar. Canal, código, mensagem, por que estão juntos? Porque se parecem bastante. A mensagem, vamos pensar que é o assunto, é o conteúdo. O código é como eu organizo essa mensagem. Em língua portuguesa, em língua inglesa, com sinais. Alguém? Pronto. Diga aí. Gente, pode perguntar, pode questionar, fica à vontade. Estou aqui falando, mas vocês sintam-se em casa. A casa de vocês. Canal, código e mensagem. Aí alguma dúvida? Os três estão próximos, que se parecem bastante. Como é que eu vou separar o canal do código? O canal é por onde passa a mensagem. Agora estamos usando o Zoom. Poderia ter sido o Meet ou outra plataforma de conferência. Então, por onde passa a mensagem, eu chamo de canal. O emissor produz a mensagem. O receptor, o nome já diz, recebe a mensagem. Mas uma coisa importante, ó, já apareceu aqui. Essas setas aí ao lado significa o seguinte, que emissor e receptor podem mudar de posição tranquilamente. Quando alguém interfere aí, chama no bate-papo, eu passo a ser receptor e você passa a ser emissor. Isso acontece o tempo todo em qualquer comunicação. Clarinha chegando, Clarinha Ferreira. Bom, como vão ser os códigos aí? Podem ser sinais, gestos, sons, palavras escritas, cores, desenhos, palavra falada. Tudo que eu uso de forma organizada, passa uma ideia, eu chamo de mensagem, que vai ser o assunto. Como eu organizo, eu chamo de código. E por onde vai a mensagem, eu chamo de canal. Alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo? Show! Funções da comunicação, elementos da comunicação, que é o mesmo ponto aí das funções da linguagem. Duas palavrinhas importantes: ato comunicativo e produção textual. Então, toda essa conversa nossa aqui é para pensar esses dois pontos. Todos nós temos o ato comunicativo. Todos nós produzimos textos. Ah, mas eu não faço redação. A produção textual é o que você se manifesta em sociedade. O jeito que você corta seu cabelo, a roupa que você usa, tudo isso passa uma mensagem, passa uma ideia, passa um pensamento e é uma produção textual que para você e para aquele grupo que você pertence tem coesão, tem coerência e etc. O ato comunicativo justamente é a produção do texto. Mais uma vez, tem que ter o emissor, receptor. Temos aí o rapaz, temos aí a moça, temos alguém que ele está pensando que é a própria moça, para não criar problema, vamos dizer assim. Quem produz o texto está na função emotiva quando fala da primeira pessoa. Podem ser sentimentos, podem ser revoltas, não importa. O importante é que na função emotiva eu use a primeira pessoa gramatical. Eu, nós, a gente, quando foca no enunciador. Quando eu foco no receptor, eu tenho uma função conativa e apelativa. E aí eu vou querer convencê-lo de fazer alguma coisa. Quando eu estou focado na mensagem, articular a estrutura, a melodia, o ritmo, eu vou chamar aí de função poética. É a função que não está preocupada com a mensagem, a informação clara, objetiva, mas a estrutura da mensagem. Quando eu explico um código com o próprio código, a metalinguística ou a metalinguagem. Galera, vocês estão entendendo aí? Alguma dúvida? Pode continuar nesse ritmo? Pode ser? Essa perguntinha que eu faço aqui pode ser... Aí, ó, tá tranquilo, ó a resposta. Mas a pergunta que eu fiz foi uma pergunta fática. O que é uma pergunta fática? É quando alguém testa o canal, ou seja, gente, ó, não me deixa sozinho não, por favor, atende aí.
Pronto. Essa é a fática. E a referencial é aquela a qual eu faço referência, é o assunto. Diferente da linguagem poética, ela é objetiva. Vamos à frente, que aqui é só uma breve revisão. Galera, se vocês estiverem com caneta e papel na mão, eu parabenizo vocês mais uma vez. Se não estiverem, peguem. E pelo seguinte, esse é o momento de você anotar palavras-chave para ver o foco de cada um dos assuntos. Canetinha na mão aí, o papel e ó, anotação. Eu anotaria isso aí, ó. PRF Meca. Se você gosta de expressões para lembrar o assunto, P, poética, R, referencial, F, fática, M, metalinguística, E, emotiva, CA, conativa, que é a mesma que a apelativa. Então, PRF, Meca, é o signo para a gente entender sobre funções da linguagem. Vamos resgatar algumas palavras-chave. Quando fala função referencial, qual a preocupação? O contexto. Quando eu falo função poética, qual é o foco? A mensagem. Que não tem que ser objetiva, não tem que ser direta. Quando eu falo em função emotiva, é o referente, ou seja, aquele que produz o texto. Quando eu falo função conativa ou apelativa, é o destinatário. E é para convencê-lo de alguma coisa. Na função fática, é para manter o canal o quê? Ativo. E a função metalinguística, o código explica o próprio código. Você pega uma expressão matemática e explica matematicamente. Aí é só para fazer aquela, né, lavagem na mente. Vamos ao que é bom, vamos ao que aprova. Questões. Eu vou pular a questão 2, gente, porque a qualidade da visibilidade está ruim. Aí eu suprimi. Mas a gente fala qual é a resposta certa. Bom, primeiro ponto, leia o enunciado. Ó, faça aí como os portugueses fizeram, faça uma catequese. Primeiro ponto, leia o enunciado. Veja o autor, quem é, o ano e tal, mas leia o enunciado. Explorando a função emotiva da linguagem. Ó, observe detalhes. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em 2 pontos para se observar: função emotiva e poeta. Bom, para que isso, rapaz? Pode ser para confundir. Porque ao ver poeta, eu posso pensar na função poética. Mas ele pede, ó, explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa. Então, cuidado para não confundir a resposta dentro da própria questão. Esse poema eu acho que ninguém conhece na vida, né? Aula de português. Vou ler só um trecho ou outro e focar na resposta e tirar dúvidas de vocês. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Olha que ele usa uma metáfora, né? Porque não é um Amazonas, mas é da ideia de grandiosidade. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdam-me, sequestram-me. Já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha, o português são 2. O outro, mistério. Preste bem atenção. Ele quer a função emotiva da linguagem, que está expressa no poema, mas vai estar expressa representando o que aí? Formalidade, informalidade, expressão regional, é um texto, olha só a letra C, escolas literárias distintas, essa aí deu um tapa no céu. Letra D, textos técnicos e poéticos. Nossa, está misturando técnico com poético e diferentes épocas. Letra E, ruim. Letra C, ruim. Letra D, ruim. A ou B? E por quê? Alguém quer se pronunciar?
Ó, situações formais e informais. Como provar isso num texto? Quando ele fala que o português são dois, o outro mistério. Já esqueci ali com que comia. Se ele esqueceu alguma coisa, ele está tentando aprender outra. Ele fala que a outra é mais difícil, ó. O Amazonas da minha ignorância. Figuras esquipáticas, quer dizer, coisas complicadas, confusas, difíceis. Então, formalidade e informalidade. É como as funções da linguagem. Todos nós dominamos isso. Mas quando vem um nome, quando é formalizado o nome, que isso é emotivo, que é apelativo, que é fático, a gente fica assim, rapaz. Mas se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente repara que a gente usa essas funções. Elas foram muito bem reconhecidas por Jacobson, um russo aí, salvo engano, do século XX. Como eu falei, pulamos a questão 2 por questão de estética. Ela não está legal para vocês, não. Questão 3 diz assim. Primeiro ponto, ó, leia o enunciado. Não pode esquecer. E observe detalhes. Então, catequiza. Leia o enunciado, observa detalhes. Leia o enunciado, observa detalhes. Salvo quando o enunciado for muito pequeno. O próprio enunciado é o detalhe. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta sobre as funções da linguagem. Importantes elementos da comunicação. Como falei nesse instante, ó. Função da linguagem baseada em quê? Nos elementos da comunicação. Na mensagem, no receptor, no emissor, no código. Mas por que chama de funções da linguagem? É a funcionalidade. Eu tenho aqui os ingredientes do bolo. Lembra do bolo? Ó, os elementos da comunicação são os ingredientes. E o bolo é a funcionalidade, feito para lanchar, para comer. Olha só a ordem que aparece aí, ó. A, B, C, D, E. 1, 5, 5, 6, 3. Então, cuidado com esses esquemas que podem aparecer assim, porque eu acho que são os mais cansativos. Não sei vocês, mas ao mesmo tempo podem ajudar bastante se você sair eliminando um por outro, ó, o esquema. Dos 5 aí, perdão, dos 6, qual que você conhece mais? É bom você partir do conhecimento que você domine. Ou eu sei mais a emotiva, então já trabalha. Aí eu sei mais a metalinguística, então você já vai fazendo referência. Aí eu sei a poética, então quando tiver um esquema assim para poder articular com informações, pegue o ponto que você domine mais. Função metalinguística. Que função vai ser essa aí? Vamos pensar aqui, né, para poder dinamizar o processo. Vou ler um ou dois para poder problematizar, mas vamos ser objetivos. Será que a função metalinguística tem a ver com ênfase no emissor, primeira pessoa, e na expressão direta de suas emoções e atitudes? É isso que é a metalinguagem, é ir direto ao assunto? Ou evidencia o assunto, objeto e juízo de valor? A gente sabe que a metalinguagem trabalha com o quê? Trabalha com a linguagem, explica a própria linguagem, qualquer linguagem. Se eu emitir um som e tiver que explicar esse som, emitindo outro som, metalinguagem. Se eu tenho um aplicativo que baixa aplicativos, metalinguagem. Se eu faço uma aula e pego uma aula para explicar outra aula, é metalinguagem. Então, quando o código explica o próprio código, eu estou usando a metalinguagem. E a metalinguagem é o 5, ó. Visa a tradução do código. Essa expressão é chave, ó. Tradução do código. Grifa aí, anota aí. Tradução do código está ligada aqui, normalmente, à metalinguagem. Ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Como assim linguístico? Palavras, frases, livros. E extralinguístico? Extra, no caso, é fora. Aí desenho, figura, som, cores. Então já começa com 5. Sendo assim, os 5 metalinguagem, ó, ou letra B ou letra C. Já descarta o 1, perdão, já descarta a letra A, descarta a letra D e descarta a letra E. Veja as sequências, ó, os dois, letra B e C, terminaram com 1. Então, ó, tem o 3, tem o 4, então tem vários parecidos. Ajuda, né? A diferença aí foi no segundo e terceiro.
Opa, qual será? Função poética, a função que não está preocupada com a informação clara, objetiva e direta. Ela é informação, subjetiva, sutil, né? No meio do caminho tinha uma pedra, e eu me enrolei naquela pedra e caí. Aí eu criei um outro poema, né? Então, na função poética, a preocupação não é a informação clara, é a mensagem pela mensagem. E qual vai ser esse elemento aí? Voltada para o processo de estruturação da mensagem, olha, na metalinguagem é a tradução do código. Na poética é a estruturar a mensagem. A preocupação é articular a mensagem. Você vai ter um verso livre, um verso, digamos assim, mais encadeado nas bases, no centro, no meio. Se a mensagem tem muita rima, se não tem rima. A preocupação é a estética da mensagem. E para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Opa, palavra-chave. Função poética, mensagem, efeito estético. Ó, eu notaria aí, viu? Bom, já estamos indo aí, ó. Tá definido praticamente. Função referencial. Função referencial. Eu falo de referência, eu falo de objetividade. Olha, eu quero saber onde você mora, viu, fulano ou fulana? Eu moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Se eu der uma resposta dessa, ou vou ser preso, ou vou ser poeta. Função referencial 2, evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação. Cuidado com esse finalzinho aí. Quando ele fala é a linguagem da comunicação, não é de toda a comunicação, mas é a linguagem da comunicação direta, jornalística, documental, expositiva. Expositivo na ideia de você trazer como um tribunal. Pense aí, nessa comunicação tribunal tem que ser uma linguagem objetiva. Praticamente está fechada já a questão, né? Função fática. Opa, palavra interessante, fática, ênfase. Fática, ênfase. Mas ênfase em quê? ênfase no canal da comunicação. Então, ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Manter a conexão. Gente, tudo bem? Alguma dúvida? O pessoal ficou quieto até agora aí, parou. Só teve um ok, ninguém perguntou nada, tá tudo tranquilo. O recesso foi show de bola, né? Voltaram cheio de gás, muito gás. Então a função fática é essa, que é manter a comunicação, manter o diálogo. Então função fática aí, item 4. Função conativa, que também vem com o nome de função apelativa. Conativa e apelativa é a mesma coisa. É um sinônimo gramatical. A função conativa vocês usam o tempo todo para produzir os textos dissertativos argumentativos, que é o texto que precisa que você expresse uma ideia e use argumentos para provar que a sua ideia tem valor, tem validade, tem lógica, tem consistência e por aí vai. Item 3. Busca mobilizar a atenção do receptor. A função fática foca em quem? No receptor. Produzindo um apelo ou uma ordem, no sentido de fazer alguma coisa. É a função muito comum, sabe de quê? Da propaganda. A propaganda quer convencer você a mudar de carro quanto antes, de celular o quanto antes, TV, de cidade. A propaganda. Tem a propaganda direta, né, objetiva, e tem aquelas mais implícitas que é um outro assunto. Michel Foucault ajuda bastante nessa percepção. Função emotiva, e aí finaliza, né? A emotiva combina com emissor. Emotiva combina com emissor. Primeira pessoa. Pode ser eu, nós, a gente, minha turma, mas eu tenho que estar envolvido. Pode ter questão de sentimentos, de expressões, de ideias também, de posicionamento, mas deve estar ali permeado que da primeira pessoa gramatical.
forma explícita ou implícita. Sendo assim, nessa sequência de observações, ó, resposta à letra C. Galera, alguma dúvida? O ritmo tá ok? Hoje a aulinha nossa bem breve. Só para finalizar essa parte de função da linguagem, semana que vem, figuras de linguagem. O material vai aparecer nesse instante na nossa sala privada. Questão 4. Não pode esquecer, ó. Leia o enunciado. Chegar a vir um tumulto, né? A mesma coisa, mas até chegar à perfeição, Enem, INEP. Eu acho que essa questão a gente já viu, salvo engano, que é uma questão que corre, mas a gente não se desgasta, não. Ô, Roberto, cadê os detalhes? Olha o tamanho do enunciado. Olha o tamanho do enunciado. Predomina no texto a função da linguagem. Só que essa palavrinha predomina, eu quero resgatar aqui uma coisa com vocês. Rapidinho. Ó. Eu sei que eu já mostrei, mas zanga não. Se aveste não. Olha que bolo delicioso. Um bolo de tapioca. Mais uma vez eu quero lembrar, são vários ingredientes. O leite, o açúcar, o coco, o leite condensado, o coco ralado, a baunilha. Nossa! E o nome é bolo de tapioca. Pensa, bolo de tapioca, funções da linguagem. Bolo de tapioca, funções da linguagem. Para quê? Porque apesar de existirem vários ingredientes, um leva a fama. Então, quando a questão fala assim, ó, predomina, quando ela diz predomina, ela está dizendo o seguinte, ó, existe um ingrediente deste bolo que é o texto, um ingrediente que aparece mais. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Nosso Rodrigo Gesteira aí, jogador. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlam sua reprodução, crescimento e migrações. Vamos para a parte textual. Texto aí de 95, M. Duarte é o autor, São Paulo, o Guia dos Curiosos. Companhia das Letras. Função da linguagem. São ingredientes dentro de um bolo. O texto pode ter vários, mas um predomina. Será que prevalece a emotiva? Ele está expressando um sentimento em relação ao sistema ecológico? Pode ser, né? É fático. Ele está aí testando o canal. Esse não tem nem como dizer que pode ser. Poético, ou função poética, né? Porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Letra B e C, você não pode confundir, não. Letra D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do autor, ou mudar. Faça, cuide do meio ambiente. Não. Então, letra B, letra C, letra D, fora. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais, científicas, biológicas, de geografia, por aí vai. Emotiva ou referencial? Qual a função aí que vai prevalecer? Ou que vai realmente ser classificada? Função referencial. Por que referencial? Porque é um texto de conceitos. Ok? Questão 5. Ó, é uma... Para não perder o rumo aí, ó. Leia o enunciado. Observe detalhes. Leia o enunciado. Observe detalhes. Os textos 1 e 2 utilizam os mesmos recursos expressivos. Olha só que coisa boa ler o enunciado logo de cara. Eu já sei que o assunto aí são os recursos expressivos, funções da linguagem. E ele fala que os dois têm o mesmo. É conativo, apelativo,
fático, metalinguístico? Qual é mesmo? Para definir as fases da vida de uma pessoa. Eu achei interessante essa questão porque ele traçou aí, além do assunto específico de função da linguagem, um pouquinho puxou da interpretação textual, que algumas pessoas podem escorregar, talvez. Mas as pessoas não estão aqui não, por aí. Tal afirmação é confirmada pelo uso de. Então, que função vai ser usada aí? Infelizmente, os textos são pequenos, né? Texto 1. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado. É muito mais. Píncaro aí é um ponto alto. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irrisível, irresistível. Eita, vai ou não vai? Bom, se você perceber, qual é a finalidade desse texto aí? Você pode pensar assim, ele vai definir, vai explicar o que é ser brotinho. Ser brotinho é uma expressão, é uma frase. E ele explica isso aí com outras frases. Texto 2. Ser gagá não é viver apenas nos idos do passado. É muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. São assuntos diferentes e algumas pessoas podem pensar, mas ele fala dos mesmos recursos. Cuidado, a interpretação é uma potência, mas pode às vezes minar as respostas, porque a interpretação vai me ajudar? Vai. Mas se eu me guiar só na interpretação, eu vou perceber que são dois assuntos diferentes, então eu vou dizer, não tem resposta. Ele quer os recursos expressivos. A expressão dos dois textos são iguais em que os dois textos explicam um termo, o que é brotinho e o que é gagá. Só para não esquecer do esquema. Próxima aula eu vou retomar esse esquema, porque vocês precisam mastigar. Eu já só deixando para vocês lembrarem que ele existe. Anotem, pesquisem, perguntem. A pergunta lá, né? Tal. Expressões coloquiais com significados semelhantes. Coloquial. Coloquial, vamos pensar assim, não é a linguagem técnica, é a linguagem do dia a dia. Afirmações enfáticas no aspecto contraditório da vida dos seres humanos. Eles não tratam do mesmo assunto. Recursos específicos de textos escritos em linguagem formal. Olha, a letra C tá legal. Quem colocou letra C errou. Mas errou com uma coisa bem estruturada, porque ele fala de um texto escrito informal, é verdade. Mas quais recursos específicos? D. Termos denotativos que se realizam com sentido objetivo. Rapaz, letra C, letra D são top. Top. E não tem como convencer que está errado. A questão é que tem uma coisa melhor. Metalinguagem, que explica com humor o sentido de palavras. Nossa, quando ele fala aqui do brotinho, quando fala do gagá, mas não achei graça não. Aí agora, né, não tem como fazer cócegas. Mas esse humor aí justamente é na elaboração das informações. É elaboração para quê? Para explicar o que é brotinho, para explicar o que é gagá. Se eu explico termo com termo, eu tenho uma meta. Metalinguagem. Galera, tudo ok? Vocês estão aí mesmo? Presentes? Olá. Hoje vocês estão quietinhos pra caramba, viu? Rapaz. Olá, viu? Semana... valeu. Obrigado pela atenção aí. Estão muito quietos hoje, não perguntaram nada. Semana que vem, funções da linguagem. O material vai, nesse instante aparece na nossa sala de aula. Show de bola. Vamos ver aqui. Salvo engano, é a última questão.
Já libero vocês hoje. Vamos para casa mais cedo hoje. Não pode esquecer de ler o enunciado, e focar nos detalhes. Eu creio que vocês pegaram o material e já leram, por isso que eu não leio tudo o tempo todo. Foco mais nos comentários, ok, né? Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. O autor do texto aí, né? Que, deixa eu ver o título. A questão é começar. Coçar e comer é só começar. Então, a ideia de que para você alcançar uma meta, você tem que iniciar. Óbvio. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar a conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem, cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Olha só. Função da linguagem, cuja meta, cuja função social é quebrar o gelo. Fiz agora com vocês e o tempo todo em qualquer aula se faz. Gente, vocês estão aí mesmo? Deve ser sinalizar que sim. Quer dizer, o que eu fiz? Eu senti que o clima estava parado. Eu chamei a atenção para quê? Para voltar à comunicação. E o texto eu não vou ler, não. Tá bom? Ele vai enfatizar o que está aí já nesse enunciado. E uma coisa importante que eu lembrei aqui, ó. São 3 gatilhos importantes. Tem questões que você resolve somente lendo todo o texto e até várias vezes. Ok? Primeiro gatilho. Segundo gatilho. Tem questões que você pode ler um pouquinho do texto e já resolve. Tem questões que não dependem nada do texto. Eu vou preparar um material para a gente trabalhar isso com vocês de forma mais consciente, porque eu falo muito e às vezes talvez não traga de forma sistematizada, mas vou trazer. Pouca leitura do texto, muita e nenhuma. Acontece muito. Nesse caso aqui, pouca leitura, porque ele fala assim, ó, a função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Qual função da linguagem vai ter essa meta de quebrar o gelo? Para não esquecer, ó, o esquema. Função emotiva, ela é usada para quebrar o gelo, que é a função da primeira pessoa, ela é autorizada a quebrar o gelo. Referencial, que é a função do contexto, do conteúdo, do referente. Função fática, que é aquela função que faz com que você chame outro para conversa, é essa que quebra o gelo. Função conativa ou apelativa, aquela que tenta convencer o receptor para fazer alguma coisa. Ou a função poética, que é aquela que está despreocupada com o conteúdo, mas preocupada com a estética da mensagem. Função fática. A função fática é responsável por quebrar o gelo. Galerinha, semana que vem, ó, figuras de linguagem. O material já está lá na nossa sala de aula. Eu acho que daqui a uns 20 minutos aparece lá, eu fiz a programação. Ok? Para vocês, uma boa semana, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento? Tudo tranquilo? Beleza com vocês? Da minha parte, o conteúdo foi passado. E aí, vocês têm alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Agora é com vocês. Ok? Então, um abração para vocês.